Olá pessoal, olha eu aqui novamente. Hoje nós vamos ter duas opções novamente, o cristal verde e o cristal amarelo, né? Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, no sentido de se é ex, se é um relacionamento antigo, se vocês se afastaram, vocês vão colocar na situação de vocês, né? E aí a gente vai saber o que a pessoa está sentindo, a intenção de voltar, mudanças de atitudes, possibilidades realmente de um futuro. E no final, o conselho para vocês, como eu sempre faço. Tá bom? Bem-vindo a vocês, a todos vocês aqui ao canal Os Mistérios do Tarô. Vou fazer uma prece inicial aqui pra gente fazer as aberturas, enquanto isso vai mentalizando. Se tiver dificuldade, para o vídeo, pensa com calma e faz a escolha. Se mesmo assim, vocês ficarem com dúvida, escutem as duas opções, não tem problema algum, né? Divino Universo, permita que eu consiga aqui abrir o tarô para os meus queridos e minhas queridas, ou melhor, que eu tenha permissão, né, para acessar cada um deles, que aqui saia mensagens que os ajude, que os auxilie, e que ele sempre entenda que o tarô é uma ferramenta de trabalho para o bem. Que aqui a gente não fala o que se tem que fazer, mas vai dizendo as direções que a gente tem que tomar para que a nossa vida se torne mais fácil. Gratidão a todos vocês que aqui estão, meus queridos. E agora, eu peço também a permissão do alto que me dê clareza, discernimento para abrir o tarô. Graças a Deus. Vamos afastar aqui a segunda opção. Vou colocar ela aqui do lado. Isso. E vamos começar com a segunda opção. E vamos lá. Primeira opção. Cristal verde. Tarô. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Neste relacionamento, né? Traga aqui para mesa os queridos, os cinderelos, né? Dos meus queridos e minhas queridas, né? Pra gente saber o que sente, as intenções de volta, né? Se quer voltar, se tem mudança nessa volta, a possibilidade de um futuro, né? E no final, conselho. Vamos lá, tarô. Fala aqui com os meus queridos e minhas queridas, mentalize aí o cinderelo de vocês. Vamos aqui, tarô. Fala aqui os sentimentos, as intenções, né? Mudanças de atitude, possibilidades e no final um conselho. Vamos lá. Vamos lá. Sentimentos, intenções, as mudanças, as possibilidades. Vocês estão vendo aí? Acho que estão, né? Esse tarô um pouquinho maior. O conselho. Fala aqui, tarô. Qual o conselho junto com essa carta do tarô que está aqui? Qual o conselho dessa situação? A energia central. Fala aqui, tarô. Traz o cinderelo dos meus queridos, minhas queridas aqui pra mesa. Pessoal, deixando claro que é uma tiragem coletiva, não se encaixa na história de todo mundo. Pedindo pra vocês colocar na história de vocês aquilo que cabe. Aquilo que não cabe, deixa pro coleguinha do lado, tá bom? O louco. Aqui já tá abrindo espaço, né? Para novos inícios, né? Um pouco inconsequente. Eu gosto da carta do louco, né? Porque ele fala do primeiro impulso ali, da liberdade, né? Da espontaneidade. Do lado luz, o louco fala da espontaneidade, da iniciativa de tomar coragem ali,
Só que a gente tem que eu sempre falo, não existe carta extremamente positiva e nem carta extremamente negativa, né? Lado sombra fala sobre imprudência. Então vamos aqui. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Mas aqui já me fala sobre uma iniciativa. Então, o que essa pessoa sente, né? O que ela está sentindo nesse momento? Ela quer tomar uma iniciativa. A carta do Ás de Espada já me fala isso, sobre essa iniciativa. Eu já tenho ali o ponto inicial com o louco. Gente, essa pessoa quer muito tomar uma iniciativa na direção de vocês. Muito! Muito! Só que, como eu sempre digo, o tarô é um espelho. Pode ser que essa aqui seja a vontade de vocês, tá bom? Agora, vamos ver aqui a intenção de voltar. Tem intenção de voltar, tá? A temperança fala muito dessa... Como é que eu vou explicar? Vem lá, né? Eu sempre vou falar isso. Ela fica ali entre... a pessoa que já vem ali de um sacrifício, depois passa pela morte, pela transformação, e aí a temperança vem em seguida. Ou seja, quer equilibrar. Por mais que tenha passado momentos difíceis aí com vocês, é alguém que quer muito recomeço, tá? Quer muito recomeço, tá bom, gente? É alguém que sente, tá cheio de paixão, de desejo, que a gente não pode dizer, é o Ás de fogo, né? É aquele que consome, tá até se consumindo por dentro, né? Então, assim, se for um relacionamento novo, essa pessoa está doidinho pra se atirar na direção de vocês. Se for um relacionamento que vocês estão afastados, da mesma forma, tá? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que falar que é uma pessoa que tá equilibrando muito isso. Se for um ex-relacionamento, é alguém que por mais que tenha agido com imaturidade com vocês, é alguém que quer muito essa nova oportunidade, tá? Quer muito mesmo. Então vamos lá agora ver as intenções de volta, né? Desculpa, as mudanças, né? Porque se vocês estão afastados, tem que ter uma mudança, né? Se vocês forem um relacionamento novo, tem que deixar as mudanças de padrões antigos também para trás. Então vamos lá. A imaturidade. O que eu falei aqui para vocês? Né? As mudanças, o que teria que mudar, né? A pergunta, na verdade, é essa. O que teria que mudar, né? Seria a imaturidade, né? É muito imaturo, tem muita imaturidade nesse relacionamento, tá, gente? Fica imaginando demais, precisa mudar isso. Insegurança, não vamos deixar de dizer que aqui é uma insegurança emocional muito grande, talvez por isso que a carta da temperança tenha vindo aqui, ó, provavelmente deve ter sido isso. É alguém que tem muita vontade de agir, mas é imaturo o suficiente, então é um relacionamento que tem uma certa imaturidade aqui, e aí precisa buscar um pouco mais de verdade, né? Quais são as possibilidades do futuro? Ah, gente, aqui é um pajem. Eu não posso dizer que o pajem, ele tá falando... Eu já falei isso em algumas vezes. O pajem, ele tem um pouco do mago, né? E o mago é aquela pessoa que já tem a iniciativa, né? Ele quer se manifestar. E aqui vem um pajem de ouros. Gente, a gente tá falando do pajem de ouros. Por mais que haja a imaturidade no pajem de ouros, né? Ele é pragmático. Ele pode não ter a experiência de lidar com as suas emoções, de lidar com a sua... É aquele pajem que ele oscila um pouco, né? Ele sabe o que ele quer, mas ao mesmo tempo perde a noção do que quer. E é um dos pajens mais estudiosos, mais construtivos, né? Mesmo na imaturidade dele. Ou seja, ele quer, possibilidade do futuro, uma construção, né? Depois do pajem, a gente tem que entender que, vem um cavalheiro, depois é uma construção. Aqui tem que ter uma construção. Qual é o futuro, a possibilidade de futuro disso? Uma construção. Eu acredito que aqui vocês vão precisar de ter uma construção no sentido de... Tem a imaturidade que prevalece no relacionamento, a imaturidade, a inocência, a ingenuidade, sei lá qual a palavra que vocês queiram usar, né? Que eu não vejo ingenuidade, eu vejo imaturidade mesmo, imprudência, né? Que a gente fala muito isso do louco, mas é alguém que quer muito, né, começar ou recomeçar uma história, até fazer um trabalho dedicado. Porque a gente tá falando aqui, né, no fundo do deck tem um 3 de pentáculos, né? Então, assim, alguém que tá muito querendo uma nova oportunidade, mas tem que deixar a imaturidade de lado. Talvez a imaturidade esteja relacionada aos sentimentos, né? Porque, assim, a gente tem que falar do pajem de copas, é uma pessoa muito egóica, né? Egóica, porque eu falo tudo ele, as emoções são todas dele, tudo ele, né? Enquanto que o pajem de ouros, aqui na possibilidade do futuro, foi excelente.
né? Ele quer, né, estabilidade. Ele quer, vai construir isso, vai ser aos poucos, ó. Vai ser um trabalho em equipe, fundo do deck. Então, ou seja, aqui não tá negativo, tá? Não tá negativo. Tá uma tiragem positiva, mas vocês vão ter que encaixar direitinho na história de vocês. Vamos ver o conselho do tarô e depois aqui. Ai, que coisa linda. Ó, tá vendo o que eu falei pra vocês? A possibilidade do futuro aqui é perfeita. É compartilhar, né? É a conexão de almas. É o saber. É a troca, né? A troca, literalmente ali a troca, né? O equilíbrio, a parceria, né? A escolha. Eu acredito que aqui a pessoa vai escolher por vocês, tá? Eu não sei se tem, né? Que tem aqui deixar a imaturidade de lado e falar, poxa, eu preciso investir nisso, né? Eu vejo muito isso aqui. Então, assim, realmente aqui, antes de abrir essa carta aqui, que pra mim é uma carta extremamente positiva, né? Ela tem seus lados negativos? Tem, né? Não vou dizer pra vocês que não tem. Toda carta tem os seus conflitos, né? Então, assim, a gente tem que entender que aqui nessa tiragem, aqui tem uma parceria. Vocês vão buscar por essa parceria. Então, ou seja, como conselho essa carta saiu, tá dizendo que talvez vocês vão ter que aprender a dividir mais, compartilhar mais, falar mais, se dedicar mais, tudo mais. Ah, mas eu já me dedicava. Depende do que você entende como dedicação. Muitas vezes, sair dessa imaturidade também é uma forma de dedicação, porque ter um relacionamento e viver nisso aqui, e não tá pouco não, porque depois do 3 de ouros aqui, ó, que eu falei do fundo do deck, vem outro pajem. Só faltou o de espadas aqui. Então, ou seja, aqui tem uma confusão, sabe, de imaturidade, de ação, de emoção, de pensamento, de tudo, tá? Então, assim, vocês precisam sair disso. O conselho é, tem uma troca justa, uma troca igual, né? Faça uma escolha justa, seja correto com vocês mesmos. É isso que eu vejo. Agora, o conselho, satisfação. Você deixa a energia do amor guiá-lo para a autoaprovação de forma que os outros não definam mais quem você é? Vocês entenderam isso aqui? Satisfação. Você deixa a energia do amor guiá-lo para a autoaprovação de forma que os outros não definam mais quem você é? Então, a gente tem que entender aqui, ó, se você não tá agindo de uma forma fazendo joguinho, tá? Para que as pessoas ficam confusas com vocês. Cuidado, gente. Jogos no amor não é bacana, sabe? E eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito ruim, eu sou uma pessoa, quando eu estou no relacionamento, eu sou extremamente intensa em tudo que eu faço. Tudo, tá? E uma coisa eu não faço, jogo. Eu detesto jogo. Eu detesto. Tá com vontade de falar, fala. Quer procurar, procura. Não quer, não procura. Não fica justificando porque não fez ou não vou fazer. Você pode até ter esses momentos na hora da raiva, tá? Porque você me fez, ok, tem momento, a gente tem essas impulsividades na hora da raiva. Mas eu tô falando diariamente, esse joguinho, sabe? De, ai, não vou fazer porque não quero, porque, ai, deixa aí, vou deixar esperar. Gente, odeio isso. Eu acho que relacionamento, ele é uma troca. Se a pessoa te procura, você também procura. Se a pessoa te manda uma mensagem, você responde. Se você tá com o celular, viu a mensagem, pra que fazer jogo de não responder? De, ai, tô fazendo jogo. Gente, eu acho isso ridículo. Eu acho isso de uma imaturidade, sabe? Tá com o celular na mão, viu a mensagem, responde. A não ser que você não possa, é diferente, né? Tô no trabalho, não consigo responder, eu até vi, mas não vou esperar um pouco. E às vezes a gente acaba esquecendo, ok. Mas joguinho no relacionamento, que eu acho que foi isso que essa carta veio dizendo aqui. Se você precisa, você deixa a energia do amor guiá-lo para a autoaprovação, de forma que os outros não definam mais quem você é. Ó, cuidado. Vocês ficam assim, eu vou fazer isso porque vai ficar confuso. Gente, cuidado com isso, tá bom? É o conselho do tarô de vocês. Porque às vezes vocês acham que estão aproximando a pessoa de vocês e vocês estão afastando. Então aqui eu acho que saiu bem positiva. Coloque no relacionamento de vocês aquilo que cabe. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, tá bom? Para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Gratidão imensa a todos vocês que estão aqui comigo. Muito, 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 muito obrigada e muita luz para vocês. Aqui novamente.
opção cristal amarelo. Vamos lá? Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Fala aqui para os meus queridos e minhas queridas, né, sobre esse relacionamento deles, que eles tragam aqui os Cinderelos ou a Cinderela para a mesa, falando o que sente, as intenções de volta, as possíveis atitudes, as possibilidades de futuro e o conselho. Fala aqui, tarô, para os meus queridos e minhas queridas. Fala aqui, tarô. Pessoal, vou pedir mais uma vez a vocês que não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante, tá bom? Mais uma vez eu vou falar para vocês, coloquem na história de vocês aquilo que cabe, porque é uma tiragem coletiva, na maioria das vezes não cabe na história de todo mundo. Vamos lá. O que sente, intenção de volta, as mudanças. Opa, peraí que eu já arrumo. Possibilidades de futuro, conselho do tarô, e depois eu tiro outro conselho no final, aqui com outra carta, tá? Deixa assim. Fala aqui, tarô. Traz aqui o conselho sobre toda essa situação amorosa dos meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Energia central. Fala aqui a energia central. Energia central. Ixi, o diabo. Eita lelê, viu, meu Deus? O diabo. Ai, gente, a energia do diabo, né? Eu sempre falo pra vocês. Eu não vejo, assim, uma energia ruim por conta do nome. Ah, o diabo, né? Dependendo da situação, é boa. O trabalho é excelente, né? Na foco, determinação. O diabo, ele fala muito disso. Então, assim, é desejo, é apego, é magnetismo, né? De um lado, tem os lados positivos, né? Então, aqui, como eu não abri o tarô aqui, é alguém que tá apegado a essa situação, querendo controle dessa situação. É alguém que, sabe, tipo, ali tá numa paixão ali incubada, desesperada, um desejo, sabe, aquela fissura ali. Então, assim, é uma posse, né? A gente tem que falar que é uma posse, não posso dizer de outra forma, ai, não é uma posse. É sim, né? E aqui eu vou falar uma coisa, cuidado com as correntes e as amarras, né? De padrões e crenças, né? Sobre correntes de frustrações e vícios do passado. Toma cuidado. Vamos lá. Página de copas. 4 de espadas. Três de copas. 5 de pentáculos, a imperatriz. Olha, tem sentimentos, tá? O que sente? Página de copas. Tem sentimentos por vocês. Tem sentimento, pensa em até fazer um convite, uma proposta para vocês inesperada. Talvez até um convite para uma conversa, um encontro, um bate-papo. Aqui eu vejo muito isso, tá? Porque o que sente nesse momento é isso. Ele tá assim, tem sentimentos, tá ali transbordando de sentimento, mas algo inesperado, ele sabe aquela coisa que ele tem um impulso de vou chamar para conversar, não vou chamar, sabe? Será que
vale a pena, né, eu fazer isso? Alguém que quer muito ter uma celebração com vocês, não tenho como discutir isso. Está sim, né, com medo, com receio de perder vocês, lendo no contexto aqui geral. Mas vamos lá, o sentimento. Tem sentimento de ter uma conversa, de chamar para uma conversa, de fazer uma surpresa? Talvez essa carta do diabo aqui fale muito isso, sobre o medo de perder, tá? Aqui a posse, lembra que eu falei? Posse, controle. E aqui a gente não pode deixar de falar do quê? Do 4 de espadas. Gente, aqui no contexto, né, a intenção do relacionamento, eu acredito que essa pessoa, a intenção dele nesse momento seja ter um relacionamento mais calmo, tá? A gente tá falando do 4 de espadas e assim, a espada é ar, é mente, né? O elemento ar, mente. Então, ou seja, talvez ele saiba que precisa fazer uma mudança, ele tá dando um descanso para isso, depois de ter passado ali por um processo de dúvidas, bloqueio, dor, ele veio ali e falou assim, pô, eu preciso dar um descanso, eu preciso dar um descanso aqui, sabe? Eu preciso resolver isso, né? Mas tá chegando a hora que ele tá falando assim, pô, mas agora eu preciso agir. A gente tem um 3 de copas aqui. Ah, mas 3 de copas, quem entende um pouco de tarô, não é? Pode ser traição, outros contatinhos. A gente não vejo isso aqui, não. Eu vejo essa pessoa com medo de que vocês achem diversão em outro lugar, tá? É isso que eu vejo aqui. E acredito, assim, aqui na carta das mudanças de atitude, eu acredito que vai ter uma mudança de atitude. Acredito que esse relacionamento vai se tornar um relacionamento mais leve. Não sei como é o relacionamento de vocês, não tenho ideia, mas aqui eu vejo que vai. Esse tempo que essa pessoa tá dando aqui, né, das intenções, a intenção dele nesse momento foi que ele fez uma pausa, deu uma pausa, mas quando ele levantar daqui, ele vai buscar celebrar alguma coisa com vocês. Por isso que eu falei do convite aqui, ó. Do convite. Até que porque ele tá com medo, né? Possibilidades do futuro. Ele tá com medo. Ele tá com medo de viver padrões e crenças repetitivas, né? Aquela coisa que se repete, ciclos viciosos. Mas ele tem medo, né? Tem medo, gente. Tem nem que discutir aqui. Alguém que tá com muito medo. E vou te dizer aqui, o conselho do tarô, você tem que nutrir essa relação, tá? Nutrir como? Nutrir. Demonstrar mais, falar mais, sair disso aqui, dessa pausa. Sair dessa pausa. Se dedicar. A gente tem uma imperatriz como conselho, gente, né? Mas eu não vou deixar de falar pra vocês que ela tá do lado de um as de ouros. Eu acredito aqui que se vocês, né, não tomarem alguma atitude, alguma coisa aqui, essa pessoa, ela automaticamente vai se afastar mesmo de vocês, né? Vai ficar só uma verdadeira amizade aqui, né? Aqui o que vocês vão compartilhar é só uma amizade. É isso que eu vejo. Engraçado, a intuição tem hora que... Enfim. Eu vejo isso aqui, tá? Mas vamos lá, vamos no foco. O que sente? Desejo, vontade de procura, vontade de fazer um convite. Vitória, mas isso aqui tá parecendo comigo. Eu que tenho essa vontade. Então é um espelho. Pega pra vocês aquilo que é de vocês. Entendeu? Eu já fiz várias tiragens de tarô. De eu olhar o tarô e falar, mas isso aí é meu. Não é outra pessoa que é assim. Isso sou eu. Já caiu tiragem de sair lá um imperador, né? O imperador. Toda hora o imperador. Eu falei, mas essa pessoa não é assim. Sou eu e eu sou assim. Então a gente também tem que ter a humildade, tá, gente? De entender que nem tudo é sobre o outro. Às vezes aqui saiu a tiragem. Ah, mas essa coisa de procura é minha. É eu que tenho essa vontade. Quem deu essa pausa fui eu, né? Quem tem vontade de procurar, celebrar e me divertir, tornar a relação mais leve, sou eu, né? Sou eu que tô com medo de perder. Então admite. Aí o tarô tá vindo falar com você. Isso é um espelho. Quem entende de tarô sabe que muitas vezes o tarô faz o quê? Eu fui atrás do outro e vou falar de mim, ó. Então, ou seja, espelho. Ou seja,
Então aqui o desejo de posse, de controle, de tomar uma decisão, de ir atrás, né, de se manifestar, porque está com medo de perder essa imperatriz. Isso é fato, tá? Tá com medo de perder essa imperatriz. E o conselho aqui nada mais é o que? Vá nutrir essa imperatriz. Seja criativo. Vá nutrir essa relação, né? Porque se você não fizer isso, realmente a tendência, a possibilidade de futura é de perda, tá? É de perda, não tenho o que falar. Eu não vou ficar aqui fantasiando pra vocês, não. É de perda. E aí, meu filho, não vai ter volta. Porque aqui a gente tem a carta aqui do 4 de paus e do 9 de espada. Ou seja, você vai perder seu sono, porque você vai acabar perdendo o quê? A sua estabilidade, né? A sua harmonia, porque o 4 de espada fala muito sobre isso, as chamas gêmeas, harmonização, segurança, completude, firmeza, 4 paus ali estancado, né? Estabilidade de lado a lado, você perde. Então, ou seja, aqui eu vejo muito isso, né? Então, assim, tem sentimento, desejo de procura, vocês colocam se é vocês ou se é eles, tá aqui, então o tarô tá falando com vocês. Essa pausa aqui tá na hora de se levantar e tomar uma atitude e ir atrás dessa leveza, porque tem possíveis mudanças de leveza. Ficar nessa procrastinação aqui interna, achando que tudo o problema é externo e na verdade é mais dentro de vocês, é dentro de vocês. E essa imperatriz tá aqui como conselho para vocês nutrirem a relação. Agora vamos ver esse conselho. Gente, a imperatriz é o quê? Criatividade. Olha aqui, ó, conselho do tarô aqui e outro conselho aqui, criatividade. Você afora inventar novas ideias. É afora, tá? Você afora inventar novas ideias, inovações e formas de iluminação. Ou seja, o que é o conselho de nutrir a relação? Invente, modernize, seja mais romântico, mais amoroso, mais amorosa, mais tudo. Saia do medo de se manifestar e saia do sim. Gente, a imperatriz, ela é o quê? Nutrição, criatividade, desejo, iniciativa. Ela é aquela que faz a terra germinar, é a que dá criatividade, é aquela que tem, como é que eu posso dizer pra você? Ela é a fertilidade, né? Ela é a sabedoria, ela é a abundância, ela é o crescimento, ela é a beleza. Não tem, isso é indiscutível. Então, ou seja, dê beleza a esse relacionamento, seja criativo nesse relacionamento, tá bom? Também não vejo uma tiragem negativa. Eu vejo que negativo é que se essas mudanças não houverem aqui, vocês perdem. Vocês perdem. Porque, Vitória, por que você usa o fundo do deck? O fundo do deck é o inconsciente, né? É aquilo que a gente não quer ver, né? Então, ou seja, o fundo do deck tá dizendo isso. E aqui tem um diabo para comprovar aqui, ó, tá bom? Gratidão a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tá? E quem ouvir os outros vídeos vai entender que eu vou fazer bastante vídeos aqui também na tiragem de autoconhecimento. E vamos vir com esses vídeos aí, espero que vocês gostem, tá bom? Gratidão, pessoal. Por favor, com forma de gratidão, compartilhe o vídeo e não esqueça de dar o like.